Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho compartilhar mais uma vez o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional para que de alguma forma venha edificar as nossas vidas. Então eu te convido nesta manhã, abra seu coração, abra a palavra de Deus. Nas Sagradas Escrituras tem revelações lindas para as nossas vidas. Então, abra a tua palavra e acompanhe junto comigo. Nossa palavra está em Êxodo 4, a partir do versículo 24. Aconteceu que no caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida de seu filho. Contudo, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou: verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. Ela disse: esposo de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, Deus poupou Moisés. Entendam, olha o que estava acontecendo aqui. Moisés, ele precisava circuncidar o seu filho, porque isto era uma ordem de Deus. Mas Moisés não fez isso. E por causa disso, Deus veio para matar o seu próprio filho. Então Zípora foi obrigada a pegar uma pedra, afiar aquela pedra bem afiada. Ela afiou aquela pedra e ela foi lá e cortou o prepúcio do seu filho. E jogou o prepúcio diante de Moisés e disse para Moisés: você para mim é um marido de sangue. Moisés, era ele que precisava cumprir esse papel, mas pelo fato de ele não fazê-lo, a esposa dele, a Zípora, ela precisou assumir um lugar que na verdade não era dela. Moisés, ele não poderia ser um libertador eficiente do povo de Deus, até que ele houvesse cumprido as condições do pacto de Deus. E esse pacto incluía o quê? A circuncisão, né? Segundo a lei do Antigo Testamento. E deixar de circuncidar o filho significava que ele iria acabar afastando a si mesmo e afastando também toda a sua família das bênçãos de Deus. Então, Moisés, ele acabou aprendendo aqui a obedecer, ele acabou aprendendo aqui que desobedecer a Deus seria muito mais penoso do que enfrentar Faraó. E eu quero falar com vocês sobre alguns sacerdotes do Senhor que não assumiram os seus papéis de sacerdotes e acabaram falhando em educar seus filhos. Primeiramente, quero lembrar a vocês do sacerdote Eli. Ali em 1 Samuel 2,12 vai relatar um pouco do que aconteceu na vida de Eli. A palavra do Senhor fala assim: entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar vinha com o garfo de 3 dentes e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela e pegava tudo para si. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar a Siló. Os filhos de Eli, quando os filhos de Israel iam oferecer sacrifícios para Deus, eles iam lá e pegavam parte daquelas carnes para si mesmos. E isso desagradou muito o coração de Deus. E Eli, ele não fazia nada, ele não ia lá e confrontava seus filhos. Então, seus filhos acabaram fazendo aquilo que desagradou a Deus. E Samuel foi um excelente sacerdote, mas em algum momento também ele falhou em educar os seus filhos, em confrontar também os seus filhos, em ensinar os filhos. Ali em 1 Samuel 8,3,
Fala, quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes em Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo filho, Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir pela ganância, aceitaram o suborno e perverteram a lei e o direito. Por esse motivo, quando Samuel já estava idoso, o povo de Israel não os aceitaram como líderes, não aceitaram os filhos de Samuel como juízes. E por isso, acabaram pedindo um rei. E isso também desagradou o coração de Deus. Olha a importância dos pais como sacerdotes do lar educar os seus filhos. Porque se ele não faz isso, acarreta sérias consequências, não só para dentro do seu lar, mas também para toda uma nação. E o que nós vamos dizer também de Davi? Davi também foi um homem que ele enfrentou batalhas gigantescas e ele foi vitorioso. Ele governou exércitos grandiosos, mas ele não governou a sua própria casa. Olha o que aconteceu na casa de Davi. Aminon, filho de Davi, acabou se apaixonando por uma outra filha de Davi chamada Tamar. E ele foi ali, tentou falar com ela, né? Ela não queria, porque ela sabia que aquilo era errado, então ele acabou a violentando. Aí depois Absalão, que era o irmão dela de sangue, não gostou daquilo que aquele irmão fez, mas durante todo esse tempo que estava acontecendo toda essa tragédia, Davi foi omisso, Davi não confrontou Aminon. Isso causou no coração de Absalão uma revolta, ele acabou matando o seu irmão Aminon. Então, ali na família de Davi, aconteceu violência, assassinato, fornicação, aconteceram um monte de coisas ali. Sérias consequências, porque ele também não governou a sua casa, porque ele foi omisso, porque ele se calou no momento que ele deveria educar, ensinar, redarguir. E a palavra do Senhor fala ali em 1 Timóteo 5:8, contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Então, os homens, eles precisam se levantar como sacerdotes de seus lares. Muitas vezes isso não acontece e a mulher acaba assumindo esse lugar que não é dela. Então, muitas mulheres acabam ficando doentes porque ela precisa assumir esse lugar. A palavra de Deus fala em Efésios 5:23, porque o marido, ele é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, é o homem que é o cabeça do lar, o homem que é o sacerdote, é o homem que tem que dar o destino para seus filhos, é o homem que precisa confrontar os filhos, é o homem que tem que governar a sua casa, é o homem que tem que chamar para orar, é o homem que tem que dar instrução para os filhos, ler a palavra para os filhos, ensinar os filhos na palavra. Mas quando ele não faz isso, a casa sofre sérias consequências, a casa entra em desordem, a mulher acaba assumindo esse lugar, acaba entrando um espírito de manipulação, de controle, porque ela não está num lugar que é dela. Mas muitas vezes ela precisa ser firme, muitas vezes os filhos não a respeitam. E isso tudo vai fazendo com que o lar entre em desordem. Então, nesta manhã eu quero dizer para vocês, homens, se levantem como sacerdotes do lar. Vocês têm tempo para muitas coisas, mas vocês precisam separar um tempo para governar a sua própria casa. Isso é muito importante, é fundamental dentro de uma família.
Quando um homem se converte, como um homem se levanta como sacerdote do lar, uma família inteirinha se converte junto. Uma família inteirinha começa a exercer domínio na sociedade, começa a exercer, começa a influenciar uma sociedade. A sociedade, ela é transformada quando uma família, ela é forte, quando uma família está firmada na rocha, está firmada nos caminhos do Senhor. Por isso que nesta manhã, eu espero que essa palavra venha fazer uma diferença na sua vida e você tome uma decisão de governar a sua casa, de não deixar esse papel para a sua esposa, porque se você assim o fizer, a sua casa não vai ter as bênçãos do Senhor. Amém? Então, eu quero orar nesta manhã e clamar a Deus para que Deus nos ajude a colocar a nossa casa em ordem. Amém? Paizinho querido, nesta manhã eu clamo ao Senhor que o Senhor levante os sacerdotes da nossa nação, que o Senhor levante esses grandes homens de Deus, ó Pai, para que eles possam ser intencionais em ser os sacerdotes do lar, que eles se levantem como o cabeça de sua casa, o cabeça de sua mulher, que eles se levantem, ó Pai, para governar a sua casa, que eles separem tempo para governar seus filhos, para instruí-los, para entregar aos teus filhos a palavra de Deus, para orientá-los, Pai. Pai, o nosso país, ele sofre por causa da falta de paternidade. Tem muitos filhos que estão sendo órfãos com pais vivos, ó Pai. Tem muitas mulheres que estão sendo viúvas com maridos vivos. Mas nesta manhã eu clamo ao Senhor, muda esse estado de coisas, ó Pai. E eu clamo ao Senhor que os maridos se levantem como sacerdotes e que eles tomem essa decisão, Senhor, de separar um tempo para governar a sua casa, Pai. E que eles se tornem grandes homens de Deus e que as famílias, Senhor, sejam famílias construídas nas rochas, famílias fortes, estruturadas, Pai. E que os filhos, Pai, entendam, compreendam a sua identidade em Cristo, que os filhos venham, Pai, saber que eles são adotados por Deus, que eles são filhos legítimos do Senhor. E que a partir, Pai, do momento que os pais assumem o seu lar, ó Pai, a casa vai haver transformação, Senhor. E é essa transformação que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém? Homens, levantem-se. Levantem-se enquanto é tempo, enquanto dá tempo de você ainda construir uma família edificada no reino de Deus. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.